Olá pessoal, meu nome é Beatriz e a gente vai trabalhar física. E hoje a gente vai começar com os conceitos fundamentais da cinemática. Temos aqui o principal ponto, que é o referencial, porque isso confunde um pouquinho os alunos, tá? Então o referencial é um ponto que eu determino aonde vai começar o meu movimento, ou ele está parado ou está em repouso. Mas quando eu começar ele, eu vou observar através de um referencial. Eu sempre vou precisar de um referencial. Tá? Na cinemática nós vamos ter dois tipos de referencial. O da posição e o do tempo. Certo? A posição eu vou determinar quando eu começo a analisar aquele movimento. E o tempo vai partir do zero ou, se ele já estiver em movimento, de alguma velocidade que ele esteja exercendo. Bem? Movimento. Então, o móvel está em movimento quando ele vai variar a sua posição. Posição inicial, posição final, né? Na física, a gente trabalha variação sempre, o final menos o inicial. Variação de velocidade, ΔV, final menos o inicial. ΔT, final menos o inicial. Sempre, variação na física é variação final menos inicial. Repouso. O móvel está em repouso quando ele não está em movimento, quando ele está parado, certo? Então a posição não varia no decorrer do seu tempo. Também em relação ao referencial, porque eu só vou poder analisar o movimento se eu tiver um ponto para poder fazer essas comparações. E a trajetória é um conjunto de posições que ocupa o móvel durante o seu movimento em relação ao referencial. Temos dois tipos de trajetória, a retilínea e a curvilínea, certo? A trajetória retilínea, já está dizendo, é em linha reta, e a curvilínea vai fazer, então, um movimento de curva, tá? Ali está o raio, que a gente vai ter que estudar depois isso aí bem direitinho. Vamos, para a gente poder estudar a trajetória, pessoal, não é trajetória, mas o referencial, que é importantíssimo, acho que é a parte mais complexa para o aluno entender. É o referencial, a gente vai usar o exemplo, então, no caso do avião. Vocês observem que tem um avião e ele largou um presente, né, uma bomba. E temos o observador, tem a pessoa que está dentro do avião e tem alguém que está em cima do objeto que vai cair. Então, nós vamos ter três referenciais diferentes, correto? Então, a pessoa que está observando, ela vai enxergar a trajetória curvilínea. Então ela vai olhar na hora que o avião vai largar e ela vai observar exatamente o movimento curvilíneo do objeto. O avião vai passar e vai mostrar uma parábola, né, para ele. Então ele vai ver este movimento que o observador vai ver. Então o referencial está parado, que é ele, né? Ele está parado, que está em movimento do avião, e ele vai ter então uma visão bidimensional e vai enxergar uma parábola. Já a criatura vivente que está dentro do avião não vai enxergar esse movimento. Né? Então o avião larga o presente, vai andando, e a pessoa que está dentro do avião vai enxergar sempre como se tivesse o presente embaixo do avião. Ele vai ter uma linha retilínea, vai enxergar sempre o objeto caindo em linha reta. Certo? Então já está diferente. O referencial já está vendo o movimento de maneira diferente. E imaginem que alguém esteja, ou alguma coisa esteja em cima do presente. Ele está em movimento ou ele está parado? O que está acontecendo com a pessoa que está ali? Ele está no mesmo movimento que o presente, mas não está tendo trajetória, ele não está enxergando trajetória, porque ele é um movimento. Certo, pessoal? Então, sempre que a gente tiver algum exercício para resolver, em que eu tenho que trabalhar a trajetória ou o movimento, eu tenho que pensar no referencial. Se o referencial está parado, se ele está junto com o movimento, ou se ele está em movimento em relação à caixa. Então, eu vou ter três movimentos, três diferentes observações, tá? Então, o referencial é importantíssimo. Nunca vou trabalhar o movimento se eu não tiver um referencial. Tá? Só então, para recapitular, o referencial parado, que é o homenzinho ali, vê o movimento bidimensional, YX, lembram? É uma parabólica, tá? Uma parábola. Referencial dentro do avião, retilíneo. Certo? Ele vai chegar sempre em linha reta.
É como se o avião andasse e o objeto estivesse lá embaixo. Andasse e o objeto estivesse lá embaixo. Tá? Na mesma posição que o avião. E o referencial em cima da bomba, né? Se tiver uma pessoa sentadinha ali, tá? Ela não vai ter trajetória, porque ela está com a mesma velocidade. Tá? Antes de cair no chão, ela dá um pulinho, mas vai morrer de qualquer jeito, infelizmente. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. O ponto em que eu estou observando o movimento. Certo? Então, o referencial. Tudo depende do referencial. Se vocês me perguntarem alguma coisa, eu vou dizer, depende do referencial. Depois nós temos grandezas. Tá? A gente pode ter grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual a diferença da grandeza escalar e da grandeza vetorial? Da grandeza escalar eu preciso de módulo e unidade. Tá? Me basta. Se eu dissesse para vocês, vá no bar e compre 2 quilos de batata. 2 quilos de batata, está bem definido. Eu não vou dizer que a batata está para o lado direito, para o lado esquerdo, não me interessa isso. Certo? Então, por exemplo, temperatura 10 graus. Eu preciso perguntar para onde? 10 graus está bem definido. Eu não preciso de explicar mais nada. O diferente é com o vetorial, que eu preciso especificar tudo direitinho. Módulo, vai me quantificar, né? Direção e sentido. Por exemplo, eu estou indo de Pelotas para Porto Alegre, certo? Eu estou indo a 80 km por hora. Este é o meu módulo, eu estou quantificando a minha velocidade. Direção, horizontal, vertical ou oblíqua? Horizontal. Se eu estiver subindo, por exemplo, na lombada, eu vou estar na vertical, certo, pessoal? Aquele movimento do avião, quando ele está largando a bomba, ela está caindo verticalmente, né? Então nós vamos ter X, Y e Z. E o sentido? Pelotas, Porto Alegre, Pelotas. Se eu estou jogando uma bola para cima, então eu estou dizendo que elas estão indo de baixo para cima, o objeto que estava no avião caindo de cima para baixo, isso é uma direção. Então, sentido é uma coisa, perdão, direção é uma coisa e sentido é outra. Certo? Então, se eu estou dizendo assim, eu estou indo para Porto Alegre, estou saindo de Pelotas para Porto Alegre, certo? E estou andando a 80 km por hora. Qual é o módulo? 80 km por hora, porque ele está quantificando este movimento. Eu digo que a direção é horizontal. Certo? E aí eu tenho sentido. Que sentido? Para onde essa seta me indica? Pelotas, Porto Alegre. Então nós temos essas grandezas, vetorial e escalar, mas às vezes o aluno tem dificuldade em identificar se é escalar ou se é vetorial. Então a gente pode fazer uma pergunta. Para saber se é escalar ou vetorial, tu pergunta, para onde? Se tu tiveres uma resposta, então é vetorial. Se não tiver resposta, é escalar. Certo? Então, se eu comprar 2 kg de batata, para onde? Né? 2 kg de batata é 2 kg de batata. Mesmo que eu levo para minha casa, para o restaurante, é 2 kg de batata. Certo? Então, até a próxima.